boa tarde para você que está na sintonia da Rádio Catedral, a sintonia da felicidade. Sou eu, Fátima Lima. Estamos juntos com você no programa Encontro com as Paróquias. E a cada programa eu tenho a honra e a alegria, né, de receber um convidado especial. E hoje, claro, é sempre um sacerdote, né, para ter a oportunidade de falar da sua paróquia, das atividades, né, da importância daquela paróquia naquela região. E hoje eu tenho a honra de receber aqui o padre Heraldo de Souza Leão. O padre é vigário paroquial da Basílica Imaculada Conceição em Botafogo, doutorando em História Social pelo UFRJ, mestre em Teologia na PUC-Rio e professor de História, apresentador do programa Arquirio na História, que acontece aqui na nossa rádio, e também escritor. Seja muito bem-vindo, padre. Quanta coisa, né? Muito obrigado, Fátima, pela acolhida. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com os nossos caríssimos irmãos e irmãs ouvintes da nossa Rádio Catedral. A quem eu também saúdo, envio meu abraço e gratidão por estarem aqui conosco. Alguém já disse alguma vez para o senhor que o senhor tem voz de locutor? Já me disseram, mas eu não sei se procede muito não, porque a gente sempre fica nervoso, né? Um pouquinho, mas já me disseram isso já. O padre também recentemente lançou um livro, nós vamos falar também um pouquinho sobre o livro do padre, né? E como a gente sempre fala aqui no programa, a oportunidade que você tem de conhecer a paróquia, de conhecer um pouco mais o padre, da sua história vocacional. Eu até queria que o senhor pudesse começar falando para a gente, antes mesmo da gente entrar no assunto da Basílica, do livro, como que foi descobrir a sua vocação, padre? A minha vocação, como a de muitos padres, né, começou aí com o serviço do altar, né, como coroinha, ali pelos 13 anos de idade aproximadamente, né, eu comecei a me aproximar bastante da igreja. Aos 15 eu me tornei coroinha, e depois de um pouco mais de um ano servindo ao altar, aí eu já me vi assim bastante inclinado, né, à vocação sacerdotal. Então ingressei no seminário arquidiocesano, na época era o seminário menor, Imaculada Conceição, lá da Arquidiocese de Olinda e Recife. O senhor é natural de lá? Sou natural de Recife. Uhum. E lá eu fiz 2 anos de seminário menor, o segundo e terceiro ano do ensino médio, né? E logo em seguida passei para o seminário maior, na Nossa Senhora da Graça, que funciona no Centro Histórico de Olinda até hoje, né? Até é interessante porque as relações entre história, né, e vocação na minha vida já começam daí, porque o seminário de Olinda é um dos mais antigos do Brasil, né? O prédio, um prédio colonial, foi colégio jesuíta de Olinda no período colonial, então já tem aí uma marca histórica na minha vocação, né? Então lá eu fiz a minha filosofia. Quando eu concluí a filosofia, então eu pedi à reitoria do seminário, né, um período de tirocínio externo. Um período de? Tirocínio externo. Tirocínio. Um tempo de reflexão externo. Não, mas né? a palavra é bonita. Bonita. Então pedi esse tempo, e foi aí quando eu ingressei no curso de letras. Quase concluí, né? Fiz por 3 anos um curso de letras. E nesse tempo o senhor namorou? Namorei. Porque, assim, eu pergunto, porque às vezes as pessoas acham que quem hoje está como padre não viveu essa experiência antes, sim, né? Sim. E às vezes até é importante para discernir a vocação, né? Claro. Namorei. Logo quando eu saí do seminário, deixei. Aliás, uma das razões que tinha me motivado à época, né? Não a única, mas uma das, foi o fato de ter realmente, né, conhecido uma namorada, né? E ali, depois que eu saí, então começamos um namoro oficialmente. Esse namoro durou 2 anos e 7 meses. É mesmo? Mas quando a vocação sacerdotal existe, né, mais forte, por mais que ela fique um pouquinho ali guardada, ela não desaparece, né? Sim. Então o namoro chegou ao fim. Depois eu ainda tive um segundo namoro que durou ali uns 6 meses aproximadamente. Mas com essa segunda garota já tinha bem comigo, né, que não havia outro caminho senão ouvir realmente o chamado de Deus e o senhor falou para ela que estava terminando o namoro por causa que ia entrar no seminário, que ia voltar para o seminário? Falei. Mesmo?
E isso, assim, parece uma conversa fiada, né? Você dizer para uma pessoa que você está, em muitos casos, né? Você dizer que está terminando um namoro porque de fato vai corresponder à sua vocação. Mas a verdade era essa. Aham. Então eu concluí porque eu queria traçar uma caminhada de retorno, né? Que não fosse uma coisa assim abrupta. Então eu concluí o namoro no final de um ano, né? E ao longo do ano seguinte eu comecei a providenciar os diálogos necessários, né, para retomar a minha caminhada de formação sacerdotal. E aí, no início de 2012, foi quando eu retornei para o seminário, mas não mais lá na Arquidiocese de Olinda e Recife, mas sim aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. Né? Uhum. Sou Aí o grato senhor veio para cá para ingressar no neste seminário. Uhum. Eu tenho alguns familiares aqui. Uhum. E lá também eu conheci um sacerdote que à época era capelão militar. Então ele foi quem me apresentou aqui a formação. Na época era o reitor, o então Cônego Roque, que hoje é nosso bispo auxiliar, a quem sou muito grato pela acolhida que desde o início manifestou, né, em relação à minha vocação, né, como também ao nosso cardeal, Dom Rani, por acolher também essa vocação vinda aí de terras distantes. Né? E aqui então fiz toda a minha teologia e fui ordenado sacerdote em abril de 2016. Nossa, padre, que bonito, história bonita, né? O discernimento assim vocacional passa por essas questões, né, do nosso interior e tal, enfim. E o senhor se permitiu viver para poder hoje poder dizer com tranquilidade, maturidade que essa é a sua vocação, né? Sim, sim, foi uma experiência muito válida. Uhum. E que à primeira vista parecia para muitos que era realmente um declinado do caminho sacerdotal, mas pelo contrário, foi uma experiência que acentuou a certeza da vocação e me fez então voltar. E a família reagiu bem? Sim, sim, minha mãe sempre me apoiou na minha caminhada vocacional. No início estranhou um pouco, porque como eu disse, né, eu fui para o seminário menor, à época eu tinha 16 anos, sim, eu fui para o seminário novo, menor, né? Então aquilo para ela era muito novo, né? Mas em momento algum ela foi contra a minha vocação. Meu pai já é falecido, então, assim, contei basicamente, né, em termos de apoio familiar, com o apoio da minha mãe. Certo. E desde então, depois que o senhor se tornou padre, se ordenou, desde então o senhor está na Basílica Imaculada Conceição? Não, inicialmente eu passei um mês apenas na paróquia São Francisco Xavier, na Tijuca. Ah, sim. Depois, devido a algumas necessidades, principalmente pastorais lá da região, eu fui para Santa Cruz. Passei 1 ano e 3 meses como vigário paroquial, também lá na paróquia Nossa Senhora da Conceição, de Santa Cruz. E aí, quando eu estava para iniciar os estudos acadêmicos, né, de mestrado em teologia, sim, na PUC-Rio, então eu fui transferido para a Basílica para estar mais próximo desse ambiente universitário. Né? Uhum. E desde então lá estou, porque fiz o mestrado e logo após terminar o mestrado já continuei a caminhada no doutorado. É uma das coisas que eu sempre ouvia e que eu procurei guardar muito, né? Não perca tempo em relação a aprofundamento de caminhada acadêmica, porque senão a gente vai se ocupando com outras atividades que são inerentes, né, à vida sacerdotal, e às vezes não sobra aquele tempo preciso para se dedicar a estas coisas. Então, eu acho muito bonito assim, os padres que têm, vamos dizer assim, uma caminhada mais que nem sempre está na vida assim constante da paróquia, né? Por exemplo, o senhor andando nesse caminho de ser um historiador e tal, levantar a história da igreja aqui nessa região e tudo mais, né? Acho bonito o padre Aníbal, né? sim, Que é médico, exerce, tem uma atuação importante. Eu acho bonito enquanto padre também está inserido nessas realidades, né? Muito importante também. Isso também faz parte da história da igreja, né? Com certeza. Eram os frades, se eu não me engano, que tinha a leitura, que sabia ler, que tinha um domínio dos livros e tal, muitos livros, né? muitos livros chegaram até a posteridade graças, por exemplo, ao trabalho dos monges copistas, né? Uhum. Procuravam ali ler e transcrever as obras quando não havia ainda
a imprensa, né? Sim, sim. Então, isso realmente a igreja sempre esteve envolvida nesse ambiente intelectual, né? As universidades são fruto desse esforço da igreja, né? Por se dedicar à área da cultura, à transmissão do conhecimento. Então, é gratificante legal, poder no né? presente contribuir com essa continuidade histórica, né? Bacana, é muito bacana mesmo. Padre, e a Basílica também tem uma história muito bonita na cidade do Rio de Janeiro, ali sediada em Botafogo, né? Ao lado ou atrás, se eu não me engano, tem um colégio, Ao a lado. Imaculado, não é isso? Isso. E acaba que a igreja também nasce ali sendo uma extensão do colégio, não é isso? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho para a gente. A igreja ela foi construída para ser a capela do Colégio Vicentino da Imaculada Conceição, né? As religiosas vicentinas chegaram ao Rio de Janeiro na década de 1850. Era um período em que, por um lado, a igreja era um pouco tolhida no desenvolvimento da sua vida religiosa em relação àquelas ordens tradicionais e mais enclausuradas, né? As chamadas religiosas contemplativas, religiosos de modo geral, né? Tanto homens quanto mulheres. Mas, por outro lado, se favorecia o trabalho daquelas congregações religiosas que foram surgindo, principalmente no século XIX, e que tinham um apostolado a realizar na sociedade, principalmente em relação à educação. E as vicentinas são um desses casos, né, de apostolado realizado na sociedade. Então, são acolhidas pelo governo imperial na década de 1850, se instalam em Botafogo, e ali, então, depois de alguns anos já instaladas, resolvem construir uma igreja digna para ser, então, a capela do seu colégio. E constroem aquela belíssima igreja, né? Que hoje mesmo. É uma basílica e é uma igreja paroquial, mas não nos esqueçamos, foi feita para ser apenas a capela do colégio. Uau! Porque ela é realmente lindíssima. Pois é. Então, você veja que toda a ornamentação dela é oriunda de trabalho idealizado e muitos dos elementos vieram da França, né, ali onde nasceu a congregação das Vicentinas, né? A própria imagem que está no altar-mor, embora a basílica seja dedicada à Imaculada Conceição, a imagem que lá está é uma imagem da Imaculada sob a perspectiva de Nossa Senhora das Graças, né, justamente por ser a devoção mariana mais ligada às Vicentinas, né? Então a igreja se estabelece desta forma e fica ali com a sua presença na praia de Botafogo, muito marcante, né? Até que dá graças ao desenvolvimento do bairro, o crescimento populacional. Então o cardeal Jaime de Barros Câmara resolve criar ali uma paróquia naquela igreja. Então, em 8 de dezembro de 1960, foi criada a Paróquia Imaculada Conceição. E o padre que era capelão do colégio acabou ficando como o primeiro pároco, né? Passou muitos anos, padre Aldo Mas aí Neves. nessa hora desmembra do colégio? Então, foi celebrado um chamado Acordo de Comodato. A igreja ela fica sob a tutela da arquidiocese, mas a posse dela pertence ao colégio. Então, a arquidiocese, né, enquanto aquela que, né, é a matriz, digamos, né, de todas as igrejas paroquiais, ela tem a obrigação de cuidar do templo, preservar, né, toda a sua estrutura, e então fica com o seu uso livre para dispor daquele templo para as atividades paroquiais. Mas a posse dele é do colégio, Imaculada Conceição. Certo. Mas graças a Deus, né, ao longo da história, desses mais de 60 anos de paróquia, né, nós podemos dizer que temos um bom relacionamento com o colégio, até porque nós não temos espaço paroquial algum além do próprio templo. O padre Audálio, no desenvolvimento da sua atividade paroquial, ele chegou ainda a construir uma estrutura no subsolo da igreja. Sim. Algumas dependências para reuniões, etc., mas nada muito amplo. Então, quando precisamos de um espaço maior, que comporte realmente muita gente, né, nós sempre precisamos estar em sintonia com o colégio e, graças a Deus, essa sintonia tem se efetivado ao longo dos anos. E quando torna basílica, por que se torna basílica? Então, a basílica se torna quando o título de basílica chega, né, quando há a transição do primeiro pároco
para que no caso o padre Audálio ele era religioso, vicentino, né? Depois de muitos anos, quando ele entrega a paróquia e há a transição então para o clero diocesano, né? Passou lá como administrador paroquial, né, por um tempo, o Dom Augusto Zini, que era o bispo moderador da Cúria à época, né? E é Dom Augusto Zini que, diante da importância arquitetônica da igreja, né, resolve então pleitear para ela o título e a dignidade de basílica. Isso se deu no ano de 2002. E, recente, né? temos 21 anos de basílica. E o pedido foi feito, teve a anuência, obviamente, do cardeal José Bichard, que era arcebispo à época, foi encaminhado à Santa Sé, e em novembro chega então o decreto que eleva a Igreja da Imaculada Conceição à condição de basílica. Como algo que interfere na vida paroquial, isso absolutamente não nada. Causa nada. O que causa para nós é, de fato, né, no bom sentido, o orgulho, né, de podermos dizer que temos uma ligação muito estreita, muito especial com o Santo Padre, visto que o próprio termo de basílica significa de um templo que está intimamente ligado, né, ao Santo Padre o Papa. Então, para nós é um motivo de muita alegria. É a única basílica da Zona Sul, do Rio de Janeiro, né? Então... Que, aliás, a gente já faz o convite para as pessoas irem lá conhecer, porque, como a gente estava falando aqui, é uma basílica linda, uma arquitetura tão bonita, né, Padre? Fala um pouquinho da arquitetura também da igreja para a gente. Pois é, ela é uma igreja de inspiração neogótica, né, tem um estilo neogótico, mas ao mesmo tempo com alguns traços ecléticos, né, como por exemplo o revestimento das suas paredes internas, né, tem toda uma estampa própria, uma marca própria, né, que diverge um pouco dos templos góticos, né, ou neogóticos. Temos vitrais belíssimos que tratam cenas importantes, né. Tem uma quantidade de vitrais, acho que é 23 ali, eu acho. Aproximadamente. Vitrais ali naquela basílica, né? Isso. Temos uma imagem belíssima do Sagrado Coração de Jesus. 32 vitrais. 32 vitrais. Nossa. Temos uma imagem belíssima do Sagrado Coração de Jesus, né, que inicialmente até se cogitou ser o titular da igreja, mas depois, por razões da época, acabou sendo realmente a Imaculada Conceição, né? E é uma igreja que está lá à disposição de todos os que desejam visitá-la, né? Como, claro, um ambiente de oração, como todo o templo o é, mas também como uma das maiores expressões arquitetônicas da nossa cidade, né? Vamos recordar também que, além da beleza arquitetônica, né, lá é onde está também estão sepultados os restos mortais da venerável Odetinha. Porque Odetinha era paroquiana. Ela frequentava lá, isso. Morava na praia de Botafogo e frequentava a capela do colégio. Certo. E aí trouxe os restos mortais. Ela já é venerável? Já é venerável. Já, né? Já é venerável, já. Ou seja, a gente está aí no aguardo de mais um milagre. Exatamente. Né? Assim que sair esse milagre, ela então será beatificada. E ali os fiéis em Botafogo pedem a intercessão de Odetinha? Pedem. Nós temos 2 vezes ao mês as missas com os devotos da Serva de Deus, perdão, da Venerável, olha eu confundindo com a Odetinha, que ninguém da associação me ouça. Já é uma inspiração, né, Marcos? É verdade. É porque a Serva de Deus é uma condição abaixo de venerável. Por isso que eu estou... já está assim, então tá certo. Aí realmente... Por isso que eu estou aqui tropeçando, né? Mas enfim, nós temos a cada dia 18 e a cada dia 25 do mês. Né? Tá. Um porque se refere ao seu nascimento e a outra porque se refere à sua primeira comunhão. Ok. Então temos aí essas 2 datas marcantes da Venerável Odetinha, né? Então sempre às 18 horas, né, independente de qual dia da semana seja, nós temos essas missas com os devotos da Venerável Odetinha. Que bacana. Que horário que é a missa? Ou depende 18 do dia? e 25, sempre às 18 horas. Sempre às 18 horas. E é interessante, a gente entra na Basílica e já dá, assim, encontra já os restos mortais da Odetinha. Se eu não me engano, está do lado esquerdo, não é isso? Lado esquerdo. Foi um ambiente preparado totalmente para deixá-la lá.
recentemente teve um revestimento alterado, né, em relação ao seu túmulo, devido a algumas normas que vieram da Santa Sé sobre revestimento dos túmulos, etc. Era uma cor mais escura, agora está um ambiente mais agradável, até porque colocou-se uma cor mais clara, então propicia mais a oração, né, estar ali diante dos restos mortais para rezar, né, e pedir a intercessão dela. É uma graça ali também para a Basílica, né? Estar ali com os restos mortais dela. Alguém que foi paroquiana, teve uma vida ali, né? Um movimento, uma dinâmica. Sim. E agora também fazendo esse caminho de pedir a intercessão dela ali, né? Naquele lugar muito especial. E queria que agora o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o seu livro, né? O nome, deixa eu ver se está aqui, eu acho que não. Mas queria que o senhor falasse o nome do livro, qual foi a intenção de produzi-lo. O livro é o Padroado Régio no Brasil e a criação das circunscrições eclesiásticas. É fruto da nossa pesquisa de mestrado em teologia, na área de história da igreja no Brasil. E ele tem como objetivo, né, traçar o perfil das relações entre igreja e Estado no período colonial e imperial da história da igreja no Brasil, né, no que tange à criação das dioceses. Hoje nós temos um percurso a ser realizado, por exemplo, né, para a organização territorial e hierárquica da igreja no país. Nesta época, ou nestes dois períodos históricos, nós tínhamos uma outra dinâmica, em que todo o movimento de organização da igreja era realizado pelo Estado brasileiro. Então, criar uma diocese, por exemplo, era um pedido, ou melhor, era um processo que era realizado todo ele nas instâncias do governo, e depois de concluído era remetido à Santa Sé para que fosse expedida então a confirmação através da bula de criação dessa diocese, né? Então os limites, as razões, quem seria o bispo, tudo isso era delimitado pelo próprio Estado brasileiro, no período colonial pela coroa portuguesa, no período imperial pelo governo imperial do Brasil. Os dois governos extremamente católicos. Sim, e essa prerrogativa que é o padroado régio, né, de gerenciar a igreja local, né, ela existia exatamente porque se tratavam de monarquias confessionalmente católicas, né? E para organizar melhor a igreja de acordo com os interesses do Estado, então havia esse privilégio que esses governos possuíam, né? Claro que havia tensões, né, em meio a essas relações, e é um pouco de tudo isso que a gente aborda aí nessa obra, né? Por um lado, né, a confessionalidade do Estado, que lhe dava essa liberdade, mas por outro também as tensões que, vez e outra, ocorriam nessas relações. E bacana, padre, até o senhor poder produzir um livro assim, que nos permite conhecer um pouco mais dessa parte da igreja, né? Como eram justamente essas relações, né? E isso é importante também para a gente que é cristão, católico, ter esse embasamento, conhecer um pouco da nossa história, né? Se a gente conhece a história, a gente consegue também falar um pouco do presente, quem sabe do futuro também, né? Sim. Isso até ampliando um pouco o leque, já saindo especificamente da obra, mas, por exemplo, nós entendemos aqui no centro da cidade, por exemplo, do Rio de Janeiro, né, um centro marcadamente histórico, como em outras capitais do Brasil, né, desta época, oriundas da época colonial, né, nós entendemos a quantidade de igrejas paroquiais que temos e a quantidade de igrejas que não são paroquiais, mas pertencentes a irmandades. Né? Ali no centro acontece muito isso, Sim, né? Eu diria a você que, se não me falha a memória, uma igreja apenas é exclusivamente paroquial, que é a antiga Sé do Carmo. Sim. Todas as outras igrejas, embora algumas sejam igrejas paroquiais, ou seja, sejam matrizes, né, mas elas pertencem às irmandades. Né? Então isso se dá porque, devido a certos limites, digamos, de organização, né, que dependia do Estado, a organização dos fiéis acabava sendo, em muitos casos, a de terem igrejas próprias através de associações próprias para a vida religiosa deles. Nossa, é interessante, viu? Olha, você que está aí nos acompanhando e também nos vendo aqui pelo YouTube,
pode adquirir o livro do padre. Gente, conhecer a história, em especial a história da nossa igreja, é maravilhoso e fundamental, né, padre? Isso. Como que as pessoas podem encontrar o livro do senhor? Bom, são duas formas, né? Primeiro, quem desejar adquirir com um desconto, nós estamos então vendendo ao valor de R$ 50 na Secretaria da Basílica Imaculada Conceição. A Basílica fica na praia de Botafogo, né, no número 266, no bairro de Botafogo, né, bem ao lado do Colégio Imaculada Conceição. É uma igreja linda, você vai ver já. Exatamente, ela, né, muito assim, visível, muito acessível, várias linhas de ônibus passam bem em frente da Basílica, né? Então, se quiser adquirir com desconto, pode comprar lá na Secretaria da Basílica, né? De segunda a sexta, em horário comercial, e no sábado, de 9 ao meio-dia. Mas, quem desejar adquirir na sua casa, né, e sem querer aí ter o movimento de ter que se deslocar, pode fazê-lo através do site da editora Multifoco, que é a editora através da qual eu fiz a minha publicação. Então, o site é o editoramultifoco.com.br. Editora Multifoco.com.br. Tudo junto, né? Tá bom. E aí lá está hospedado o livro, um valor um pouco maior, de R$ 60, e com frete também por conta do comprador, né? Então ficamos à disposição de quem esteja interessado e desde já agradecemos, né, o interesse aí na leitura, em apreciar a nossa obra e conhecer um pouco mais sobre a história da igreja no Brasil. É fundamental. E também aproveitar, conhecer a Basílica, visitar o túmulo da Odetinha, não é? Um momento assim, e como a gente falou várias vezes aqui, é uma basílica belíssima, você vai ficar sobretudo também encantado no interior dela, que os padres que estão lá cuidam muito bem, ela é muito linda, vale muito a pena você ir lá, tá bom? Quero muito agradecer a sua presença, passou rapidinho, padre, parabéns pelo livro, obrigada, volte sempre. Muito obrigado, padre, pela acolhida e pelo convite. O padre sempre está aqui na Rádio Catedral, lembrando para você, na Arque Rio, né, História... Especial Arque Rio na História. Especial Arque Rio na História, contando justamente histórias da nossa igreja e que fazem parte aí da nossa vida e da história também da nossa cidade, do nosso estado. O próximo programa é agora no dia 15, né, de junho, às 19 horas, tá bom? E a gente vai ficando por aqui. E no próximo domingo a gente está aqui com o programa Encontro com as Paróquias.